Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Estamos hoje começando uma nova série, como foi já decidido pelo Conselho. Vamos estar fazendo uma série na carta aos Efésios, e eu carinhosamente estou chamando uma série de um manual prático para a vida cristã. Quero ver se o conselho adota esse nome, né? Porque eu estou só divulgando ele, né? Então, que nós possamos estar nisso. E hoje nós vamos começar lendo o capítulo 1 de Efésios, os primeiros 2 versículos. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Pai amado, nós queremos entrar novamente na tua presença, para podermos adorar, bendizer, Pai, e pedir a tua direção através do teu Espírito Santo, para que da mesma forma, Pai, que tu falaste ao coração, ao meu coração e ao coração do conselho, para podermos falar sobre a carta aos Efésios para a sua igreja. Que o Senhor esteja, Pai, nesse momento, preparando o coração de todos nós para recebermos a tua palavra. É o que eu te peço e agradeço desde já, fiado no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, coube a mim poder começar essa série. E quem esteve aqui de manhã conosco já recebeu alguns spoilers sobre o sermão, mas nós vamos começar do início para podermos falar. Eu queria saber dos irmãos, pode ser levantando a mão, ou só mexer de carta, há quanto tempo vocês não escrevem uma carta? Tem gente que está falando que nunca escreveu uma carta. A nossa comunicação hoje em dia, ela passou a ser algo muito instantâneo. Nós nos acostumamos cada vez mais a falar através do Zap. E do Zap tem que ser assim, abreviações, TKS, né, siglas. Às vezes minha filha passa mensagem para mim, eu falo assim, o que é isso? E quando eu falo uma sigla para ela, ela fala, pai, é você mesmo? E a gente vai se acostumando com esse tipo de comunicação. Quando nós ouvimos, por exemplo, um áudio no aplicativo, tipo Zap, né, a gente não consegue ouvir um áudio de mais de 1 minuto. Mais de 1 minuto a gente já começa a colocar na velocidade 2 para poder acelerar aquela mensagem que parece uma eternidade. E se nós podemos falar de um dos problemas hoje da humanidade, é o problema da comunicação. A comunicação, para mim, é um ato muito importante. Quando nós falamos, transmitimos uma mensagem, ou seja, você tem um emissor e um receptor. E muitas vezes essa mensagem ela não chega corretamente. Por exemplo, se eu falar para vocês agora a seguinte frase: eu não disse que você roubou o livro. Eu não disse que você roubou o livro. Cada um de nós vai ter uma interpretação, mas eu posso começar a direcionar essa interpretação para vocês. Por exemplo, se eu falar assim, eu não disse que você roubou o livro. Você vai dizer que alguém falou isso de você, mas não fui eu. Se eu falar, por exemplo, que eu não disse que você roubou o livro. Eu falei alguma coisa que você pegou, mas eu não falei que você roubou o livro. E posso também falar, por exemplo, eu não disse que você roubou o livro. O que eu quis dizer com isso? Que eu falei que ela roubou alguma coisa, mas não foi o livro. Muitas vezes, meus irmãos, quando a gente trabalha a parte de mediação de conflitos, muitas vezes a forma de se comunicar é um dos maiores problemas que nós encontramos. Muitas vezes nós dizemos uma frase e achamos que a outra pessoa entendeu o que a gente queria dizer. E muitas vezes a outra pessoa interpretou conforme o seu conhecimento, conforme o seu coração naquele momento, o seu ânimo, e muitas vezes as mensagens elas não chegam de uma forma clara, como muitas vezes nós, ao emitirmos uma frase, queremos falar. E por que eu perguntei da carta? Porque a carta é um meio de comunicação muito efetivo, muito eficaz, porque através das cartas nós podemos transmitir exatamente o nosso sentimento. Podemos falar nessa carta como nós nos sentimos, podemos falar um pouco das nossas experiências, dos nossos sentimentos e desejos e aquilo que nós desejamos para o outro. Podemos, por exemplo, quando as pessoas falam de uma cápsula do tempo,
Já ouviram falar sobre isso? Alguns locais pegam uma embalagem plástica, fazem uma mensagem para você mesmo para daqui a 10 anos. E aí você enterra e 10 anos depois você abre aquilo para ver o que você, há 10 anos atrás, desejava para você naquele momento. Com certeza é muito no achismo, porque nós podemos falar da nossa experiência de hoje para trás. Aquilo que vai acontecer para frente, nós não dominamos. Como a palavra nos fala, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas receber uma carta nos faz muito bem. Eu me lembro algumas oportunidades que a vida me deu de escrever uma carta para minha filha. A última, eu e a Kelly escrevemos no ano passado, ela estava se formando, e foi nos dada a possibilidade de escrevermos uma carta para ela, para que a escola entregasse, desejando a ela todo o futuro dela, desejando que Deus a abençoasse, guardasse e protegesse. E é isso, Senhor, que Deus faz conosco através da sua palavra. O Senhor que se apresenta por nós, porque nós não poderíamos conhecê-lo. O Senhor nos capacita através do Espírito Santo a olharmos a sua palavra, a palavra de Deus, e entendermos a sua vontade sobre as nossas vidas. A Bíblia é uma grande carta escrita por Deus, porque é a palavra de Deus inerrante e eficaz, verdadeira, para que nós possamos conhecê-lo, e possamos conhecê-lo através do seu Filho Jesus. Por isso, dessa forma, Deus, que seria incompreensível na sua imensidão, nós não poderíamos conhecê-lo, ele se apresenta de forma que nós possamos conhecer. E a carta, meus irmãos, aos Efésios, tem essa característica. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo aproximadamente entre o ano 62 e 65. Não se tem uma data correta. Sabemos que foi uma das cartas da prisão. Ou seja, Paulo já estava preso em Roma. Se nós lembrarmos um pouco da história, Paulo vai chegar em Roma detido para julgamento no ano de 61 depois de Cristo. Durante 2 anos foi permitido para ele morar numa casa onde pessoas podiam visitá-lo, servi-lo, então até o ano de 63. Depois disso ele foi realmente preso. E na carta aos Efésios ele vai falar por mais de uma vez, tanto no capítulo 2 como no capítulo 4, vai nos falar que ele é prisioneiro em Cristo Jesus, porque é uma carta que ele escreveu. E é interessante nós pensarmos que a carta aos Efésios é uma carta que foi escrita no mesmo momento que foi escrito a carta aos Colossenses e a carta pastoral a Filemon. Por que nós podemos afirmar isso? Todas as 3 cartas são cartas da prisão e todas elas têm o mesmo carteiro, o mesmo mensageiro que leva essa carta para as igrejas, que é Tíquico. É um nome meio diferente, mas é esse o nome dele. E dessa forma, nós conseguimos identificar essa carta. Agora, há algumas características que são interessantes, que em alguns momentos fizeram as pessoas pensarem que essa carta nem era de Paulo, não teria sido escrita por ele. Por exemplo, toda a carta de Paulo às igrejas, ele sempre saúda aqueles que ele conhece daquela igreja. E a igreja de Éfeso, nós precisamos lembrar que era uma igreja muito conhecida dele. Éfeso foi a cidade onde Paulo ficou mais tempo. Ele ficou em Éfeso durante 3 anos. Se nós voltarmos ao livro de Atos, no capítulo 19, vamos encontrar Paulo chegando a Éfeso e durante 3 meses pregando nas sinagogas. Como os judeus daquele local não quiseram ouvi-lo, o que ele fez? Ele alugou um local e cria uma escola, a escola de Tirano, onde ele começa a pregar e ensinar o evangelho por mais de 2 anos. Temos um momento que Atos 19 vai nos falar sobre um homem, Demétrio, que era um ouríveis. Ele preparava cuias para a deusa Diana, para ofertas a uma deusa que era muito famosa naquela região. E ele começa então a levantar um grande rebuliço na cidade contra Paulo, com medo que a deusa Diana, que eles adoravam e que eles ganhavam dinheiro por causa dela, fosse esquecida.
Tal era o número de pessoas que estavam se convertendo com a pregação de Paulo. Com isso, Paulo precisa sair, ele roda algumas outras cidades da Ásia, e nós encontramos Paulo no livro de Atos, capítulo 20, na cidade de Mileto, se preparando para voltar para Jerusalém, sabendo que em Jerusalém ele seria preso, ele seria perseguido, sabendo que ali, a partir daquele momento, a sua liberdade seria restringida. Então, o que ele faz naquela cidade? Ele chama os presbíteros de Éfeso para irem ali, para poderem se despedir. E nessa despedida tão emocionante, no capítulo 20, ele vai dizer que aqueles homens não veriam mais a face deles, eles não estariam mais juntos, mas que ele, Paulo, tinha a certeza, como Ezequiel vai nos falar, que nós devemos ser atalaias para falar da palavra de Deus, que se nós não pregarmos a palavra de Deus, nós somos réus de sangue, teríamos sangue de homens que poderiam se convertidos em nossas mãos. Paulo vai dizer para aqueles homens que perante eles, ele pregou o evangelho, esteve com eles em oração, os ensinou, os preparou para seguirem. Então, que ele estava livre do sangue daqueles homens. Aqueles homens juntos se abraçam, choram e se despedem perante as palavras de Paulo, porque eles não se veriam mais. E é dessa forma que nós entendemos que Paulo, se estivesse escrevendo diretamente à igreja de Éfeso, com certeza, ele teria nomes de pessoas para poder saudar. Então, hoje, os estudiosos falam que a carta não foi escrita aos Efésios, apesar de ser chamada de carta aos Efésios. Explico. A carta era uma carta que se chama uma carta circular. Quando nós pegamos a carta que foi escrita a Colossenses, que havia um problema, nós vemos que a carta que foi escrita na sequência é uma carta que era uma carta para complementar a informação e confortar a igreja como um todo. E dessa forma, aquela carta ela não teria originalmente um destinatário. Ela foi escrita, inclusive, Colossenses vai nos falar sobre a carta de Laodiceia. Na carta de Laodiceia, dizendo que a igreja de Colosso lesse a sua carta, enviasse a sua carta para a cidade de Laodiceia. E a carta que foi escrita enviada para Laodiceia, também fosse lida pelos colossenses. Só que essa carta da Laodiceia, ela não consta no nosso cânon. Então, os estudiosos dizem que, na realidade, era uma carta circular, não escrita também para a igreja de Laodiceia, mas foi uma igreja que foi a igreja de Laodiceia, depois foi encaminhada para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, por ser a maior da região, a mais importante, conseguiu conservar essa carta. Por isso, o escrito que eles têm ali fala sobre a carta aos Efésios. E é essa carta, meus irmãos, que nós temos nas nossas mãos para começarmos a estudar nessa série. E eu chamei essa série de Manual Prático para a Vida Cristã. Por quê? Porque Lutero, Calvino vão chamar a carta aos Efésios da rainha das epístolas, porque ali nós conseguimos ver a sublime vontade do Senhor de uma maneira diferente que outros conseguem enxergar. Por exemplo, Lutero vai dizer que, sendo romanos, que a carta aos Romanos é a mais pura expressão do Evangelho. O pregador, o teólogo Martin Lloyd Jones, pegando a frase de Lutero, vai dizer: sendo Romanos a mais pura expressão do Evangelho, Efésio é a expressão mais sublime e mais majestosa dele. Ali o apóstolo Paulo, na maturidade da sua idade, no final já do seu ministério, ele tinha um conhecimento de tal forma, agregado, conhecimento de Deus, e estando com Deus, caminhando com Jesus o tempo todo, guiado pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta que pode ser tomada por nós nesses dias, como um manual para a nossa vida, para como adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, para como aprendermos a estar vivendo conforme a vontade do Senhor. E Martin Lloyd Jones continua dizendo: o apóstolo é transportado acima e além de si próprio, e se perde, e se abandona numa explosão de adoração
louvor e ação de graças. Se nós pegarmos a oração que vem logo depois dessa saudação, que vai do versículo 3 ao versículo 14, que terá como mensagem o reverendo Onofre na semana que vem, nós vamos ver a magnitude, o amor que Paulo coloca. E ele se coloca ao lado de Deus, não em importância, mas sabendo que Deus o tirou do seu local comum e o separou para poder ver tudo aquilo que o Senhor faria pela sua igreja, mostrando dessa maneira, a maneira de nós adorarmos, louvarmos e darmos ação de graças para o nosso Senhor. Martin Lloyd Jones continua dizendo, ele parece estar, como ele mesmo diz, nos lugares celestiais. E dessa posição especial, ele está contemplando o grandioso panorama da salvação e da redenção. Essa é a carta aos Efésios. Uma carta que, enquanto Paulo, nas suas outras cartas, tenta nos explicar o caminho, o passo a passo, aqui ele vai mostrar a cada um de nós que nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Vai mostrar que nós vivemos ao lado do Senhor e por isso podemos olhar para essa carta de uma forma diferente, tendo essa carta como um manual, nos mostrando o caminho que nós podemos seguir para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E dessa forma, nós temos duas grandes sessões na carta de Efésios. Nós temos uma sessão que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai nos falar quem nós somos em Cristo. Há um outro autor que fala assim, olha, é como se nós estivéssemos assentados aos pés do Mestre. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai nos mostrar, como cristãos que somos, vai nos mostrar o que nós precisamos saber e conhecer de Deus, para podermos verdadeiramente adorar, bendizer o seu santo nome e seguirmos o próximo passo, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, que é onde nós agora, sabendo quem nós somos em Cristo, agora nós vamos saber o que devemos fazer por estarmos em Cristo. Essa é a grande divisão. E aí nós temos duas partes nessa divisão. Nós vamos aprender primeiramente, a partir do capítulo 4, como nós devemos andar em Cristo. Paulo vai trazer como nós, como cristão, devemos nos comportar hoje dentro da sociedade. Como o marido deve tratar a sua esposa, como a sua esposa deve tratar o seu marido, como um pai deve tratar os seus filhos, como os filhos devem tratar os seus pais, para que nós possamos ser sal e luz para esse mundo, para que nós possamos fazer a diferença para esse lugar. E também vai nos mostrar como nós devemos ser servos um dos outros, mostrando como nós estamos debaixo de autoridade. E dessa forma, precisamos sim ter a submissão sobre eles. Esse é o nosso caminhar, aquilo que nós devemos fazer estando em Cristo. Mas há uma outra fase, que é o capítulo 6, que agora, além de nós andarmos, nós vamos estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus, prontos para defender o Evangelho. E aí nós temos, a partir do capítulo 6, principalmente o versículo 11, a armadura de Deus para nós, para que nós possamos estar prontos para enfrentar o nosso inimigo. Então a carta de Efésios, ela vem, por isso que eu estou chamando de um manual prático para a vida cristã, porque ele vai nos mostrar na completude aquilo que nós precisamos saber para sermos verdadeiramente cristãos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E a gente pega esse pequeno trecho, fala assim, maldade que o reverendo Onofre fez com o reverendo André Barbosa. Deu para ele a saudação para poder falar. Mas não é isso, meus irmãos. Muitas vezes nós olhamos para uma saudação de uma carta de Paulo e não percebemos a grandeza do texto que ali está envolvido. Muitas vezes nós temos a tendência a achar que a saudação é uma mera formalidade, mas não é. Aqui, na saudação, Paulo vai nos trazer a essência da carta do Efésios. Ele vai nos trazer um presente. Ele vai nos mostrar uma carta que Deus escreveu para nós. E esse é o tema que eu estou propondo para essa noite. Uma carta que Deus escreveu para você. Mas esse você, entenda, você, nós. Porque para cada um de nós, essa carta vai falar alto. E dessa forma, uma carta que Deus escreveu para nós, primeiramente, para falar sobre a sua soberania. Amados irmãos, olhem como começa o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade
De quem? De Deus. Paulo só poderia ser uma testemunha de Cristo Jesus, porque Deus o separou antes da fundação do mundo para que ele fosse dessa forma. Nós só podemos estar na presença de Deus nesse momento, porque ele, na sua soberania, na sua glória e na sua majestade, nos separou antes da fundação do mundo para estarmos na sua presença. Somente através do poder de Deus é que nós podemos estar na presença dele. Não há nada que eu e você possamos fazer. Não há preço a ser pago para podermos estar na presença de Deus. O único preço a ser pago foi pago por Cristo Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Dessa forma, Martin Lloyd-Jones vai trazer, falando desse texto assim, dessa maneira: a soberania de Deus é ressaltada na introdução dessa epístola e repetida até o fim dela, porque é uma das doutrinas cardinais, sem a qual não entendemos realmente a nossa fé. Meus irmãos, para podermos entender qualquer doutrina da nossa igreja, qualquer doutrina que a Bíblia nos mostra, a primeira doutrina que nós precisamos aprender é saber que Deus é soberano. Por isso ele vai chamar de uma doutrina cardinal, ou seja, a primeira, a mais importante. A soberania de Deus é que vai basear todas as coisas na nossa vida. Tudo que nós aprendemos na Bíblia, vamos aprender pela soberania de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo de número 36, vai nos dizer assim: porque dela e porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o nosso Deus. Todas as coisas foram criadas pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua glória, mas principalmente pela sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O Senhor quis nos criar, o Senhor quis formar o mundo, porque ele necessitava? Não, não porque ele necessitava, porque ele é completo em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo são perfeitos e não necessitam da nossa adoração, mas aprove a ele, no seu amor, na sua misericórdia, que transbordou de tal maneira que ele quis nos formar, para que nós pudéssemos estar na sua presença, adorando e bendizendo esse seu santo nome. Efésios vai nos colocar justamente perante essa verdade, face a face com Deus, com um Deus que é... Lembre que ele fala, como ele se apresentou para Moisés? Eu sou o que sou. Ele é. E dessa forma, com o que ele fez e o que ele faz e ele fará. Porque ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Quando nós queremos conhecer o Senhor, a sua vontade, a sua misericórdia, o seu poder, precisamos olhar para os seus atributos. Atributos que não são comunicados ao homem, que nós chamamos de atributos incomunicáveis. O que é um atributo? Primeira aula que eu dei quando eu vim aqui. Quem estava aqui lembra. Quem não estava, a gente vai dar uma lembrança. É a perfeição de Deus. Uma perfeição que, para nós podermos entender, ela é separada, mas que vai nos mostrar quem é Deus sobre nossas vidas. Deus é onipotente. Todo poder vem dele. Não há nada sobre ele. Não há nada mais poderoso que Deus. Dessa forma é que nós podemos confiar nele, porque ele é o Deus do impossível. Ele cuida de nós a cada segundo. Nós podemos também lembrar da sua onipresença. Ele está aqui nesse momento, porque ele está em todos os lugares. Precisamos lembrar da sua onisciência. Deus sabe todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a sabedoria. Não há nada que Deus tenha que aprender ou possa aprender, porque ele é a fonte de tudo que nós podemos conhecer e aprender. Precisamos pensar na sua infinitude. Não há nada, nenhum lugar que ele não possa cobrir. Ele está isento de limitação, seja de espaço, seja de tempo. Ele está em todo lugar porque ele é infinito. Ele pode estar aqui e no seu lar nesse momento abençoando porque ele é infinito. Da mesma forma, podemos lembrar da sua eternidade. Onde ele
ele é levado acima dos limites temporais. Ele não está preso no tic-tac do relógio. Né? Reverendo Vladimir, meu pai na fé, ele gosta de falar que Deus olha a história como se fosse um tabuleiro. Nesse momento, criando o mundo. Nesse momento, vendo a crucificação do seu filho. Nesse momento, vendo esse culto em adoração a ele. Nesse momento, vendo o momento que nós estaremos eternamente na sua presença. Ele não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. Esse é o Deus soberano que nós servimos. E para podermos entender essa carta, precisamos primeiramente reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas. E além da sua soberania, Deus nos escreveu uma carta para nos falar sobre Jesus Cristo. Se nós olharmos para o texto, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diria o reverendo Eugênio, só um pequeno parêntese. Percebe que Paulo, às vezes, fala Cristo Jesus e não Jesus Cristo. E é interessante nós pensarmos por quê. Pela eternidade dele como nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes ele prefere usar Cristo na frente de Jesus, mas tendo o mesmo significado. Ou ele vai chamar de Cristo Jesus, ou ele vai se referir ao nosso Senhor e Salvador como Senhor Jesus Cristo. E é dessa forma que ele nos apresenta. E nós precisamos pensar que toda a Bíblia, tudo aquilo que Deus escreve para nós, aponta para Cristo Jesus. Se lembra, nós conversamos, e foi até uma pregação que eu fiz há um tempo atrás, falando sobre o caminho de Emaús. Os dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Aqueles homens estão entristecidos. Jesus era o terceiro dia, né? Ele tinha sido crucificado na sexta-feira, eles aguardaram até o domingo, e vendo que Jesus ainda não tinha ressuscitado, ou eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, para ser mais correto, eles resolvem voltar para suas vidas. E pegando o caminho, Jesus vai ao encontro deles. E eles, como obstruídos, cegos, pela dureza do seu coração, não conseguem identificar a Jesus Cristo. E Jesus começa a conversar com eles. E ele fala com eles: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E eles vão explicando tudo o que aconteceu. E aí no versículo de número 27, Jesus vai falar para eles: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Ou seja, aqueles homens, ele vai chamar eles, homens nécios e tardios em acreditar. Não percebem que toda a palavra de Deus aponta para mim? E explicando aqueles homens, mostra com clareza para eles que sim, a Bíblia nos fala da salvação e da nossa redenção em Cristo Jesus. E aí nós podemos afirmar uma coisa: não há evangelho nem salvação fora de Jesus Cristo. Vou repetir: não há evangelho nem salvação fora de Jesus Cristo. Não há cristianismo fora de Jesus. Infelizmente, hoje, nós vemos muitas mensagens que falam que são cristãs, que falam da salvação, mas que não se remetem a Cristo Jesus. Não há evangelho, não há salvação, não há redenção se não for pelo nosso Senhor. E através de Jesus Cristo, todos os propósitos misericordiosos do Senhor foram realizados, foram levados a efeito por Cristo e mediante Cristo, do princípio ao fim. A promessa que foi feita por Deus a Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele promete que haveria o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, se cumpriu com a vinda de Cristo Jesus. Tudo que Deus planejou para nós é realizado por Cristo. O nosso perdão, a nossa redenção, a nossa adoção, porque nós somos feitos filhos de Deus através do sangue derramado sobre as nossas vidas. Também a nossa santificação, todo o nosso processo de estarmos novamente na presença do Senhor, somente através do sacrifício de Cristo Jesus. Somente através dele teremos um dia corpos glorificados, porque a palavra falou que ele foi o primeiro a ressuscitar.
mas que nós, como co-herdeiros, também ressuscitaremos no último dia. E também teremos a nossa vida transformada em corpos glorificados, para vivermos eternamente na presença de Deus. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, e que ela se cumpre através de Cristo Jesus. Dessa forma, a carta nos fala, primeiramente, sobre a soberania de Deus. Nos fala sobre a necessidade de reconhecermos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas Deus também, nessa pequena introdução, nos escreveu uma carta para saber que somos igreja. Somos chamados para ser, irmãos, sal e luz para esse mundo. Precisamos impactar, mostrar que temos um Senhor e Salvador sobre as nossas vidas, que somos diferentes sim desse mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Fomos chamados para representarmos, para sermos embaixadores de Cristo Jesus, como um só corpo, sabendo que Ele é a nossa cabeça. E esse termo eu vou deixar um pouco mais para frente, porque ele vai ser falado na carta de Efésios e vai ser explicado desse púlpito também. O que significa sermos um só corpo, estarmos realmente debaixo da cabeça que é Cristo Jesus. Precisamos sim mostrar ao mundo e lembrar como Colossenses capítulo 1, versículo 3 nos fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Esse foi o primeiro sermão que eu preguei aqui na igreja. Naquele dia que estava chovendo, não tinha luz, e eu falei sobre esse texto, e eu falei o que significava transportar. Quando ele fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, é um termo utilizado quando um país invadia outro, ganhava aquela guerra, pegava aquele povo todo de uma vez, tirava ele do seu país e levava para outro. Quando nós vamos ver o reino do norte sendo transportado pela Síria, né, e eu conversava isso até com o presbítero Rafael na semana passada, o que eles fizeram? Eles pegaram o povo do norte, tiraram da sua terra, Samaria, e levaram para um outro local e trouxeram um povo para aquele local. Isso é o que está falando de transportar. O que Deus está nos falando, que nós estávamos perdidos em nossos delitos e nossos pecados. E Ele, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia em Cristo Jesus, nos abraçou todos de uma vez, como igreja, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E é dessa forma que nós precisamos reconhecer que nessa carta tem verdades que foram escritas para nós, para a igreja, porque a carta nos deixa aqui também na saudação bem claro que essa não é uma carta escrita para todos, é para aqueles, como nos fala aqui no versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja que ele não está falando dos santos e os fiéis, ele está falando de um mesmo grupo. Aqueles que foram separados, santificados e receberam através do Espírito Santo a fé necessária para crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui nós podemos perceber, sim, o mundo se aproveitando dessa mensagem. Se nós olharmos hoje as mensagens de autoajuda, muitas delas vão ser baseadas na Bíblia. Só que eles tiram a raiz de todo conhecimento. Eles não citam que é a Bíblia, eles não citam que é Deus falando ao seu povo, ou Jesus agindo conforme a necessidade. Mas eles utilizam desse conhecimento para que as pessoas entendam que elas podem se salvar sozinhas. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há evangelho fora de Cristo. E nós, nessa carta, dirigida ao seu povo, à sua igreja, é que nós vamos aprender o passo a passo, aquilo que ele quer que nós façamos na nossa vida. Dessa forma, o objetivo principal dessa carta é que nós, membros da igreja, tomemos posse das doutrinas que aqui estão expostas por Paulo, para podermos entendê-las e possamos adorar ao Senhor com conhecimento. Meus irmãos, estamos começando uma série maravilhosa, porque é da palavra de Deus. Não falte, priorize o culto.
A cada semana nós vamos pegar um pedaço dessa carta e vamos trazer para esse púlpito, para podermos trazer uma mensagem, para falar ao nosso coração, para nos preparar para o desafio do evangelismo, para nos preparar para o desafio do discipulado. Para cada momento nós podemos estar prontos, para podermos ser verdadeiramente santos e fiéis. A palavra santo nós já sabemos que ela quer dizer separado, separado por Deus para sermos seu povo. É isso que ele pergunta ao povo judeu no deserto, em Êxodo capítulo 19, e depois vai confirmar para a igreja na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Mas também, santo quer dizer purificado. E muitas vezes, meus irmãos, e nós conversávamos sobre isso hoje na escola dominical, quem não veio, perdeu. Nós falávamos que muitas vezes nós não nos vemos da mesma forma que Deus nos vê. Quando nós fomos separados por Deus, nós fomos santificados e purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Isso quer dizer que não há mais culpa sobre nós, que nós não estamos mais excluídos da presença de Deus, porque precisamos lembrar que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. A partir do momento que Cristo Jesus se fez carne e morreu por nós naquela cruz, o véu que nos separava do Santo dos Santos, ele é rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, para mostrar que foi a mão do Senhor, mostrando que a separação que existia não existe mais. Que através de Cristo Jesus nós podemos sim estar na presença dele, não sendo mais governado pelo mundo. E dessa forma nos tornamos não só santos, como também fiéis. Através do Espírito Santo somos capacitados a exercer a nossa fé e estarmos cheios de fé. E o motivo para a nossa fé, para nós estarmos na presença de Deus, é Cristo Jesus. Uma carta escrita para nos falar sobre a soberania de Deus, para nos falar, para reconhecermos como Senhor e Salvador a Cristo Jesus, para que nós possamos nos identificar como igreja, mas também para que nós possamos reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele continua falando aqui que ele é um Deus, e é um Deus pessoal, porque aqui Paulo, continuando na sua saudação, ele vai dizer: graça a vós, outro, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender que tudo que acontece em nossas vidas está na presença de Deus. O Salmo 139, versículo de número 16, vai nos dizer assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Soberania de Deus sobre a vida de cada um de nós. Por isso nós podemos sim, meus irmãos, afirmar que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que ele saiba ou permita. Nossos fios de cabelo estão contados. E o Senhor tem que dar permissão para que um deles caia. Aqueles que estão com um pouquinho menos de cabelo é porque o Senhor permitiu bastante, mas teve a mão do Senhor. E é dessa forma que nós precisamos entender que o Senhor cuida de nós a cada segundo. E aí nós percebemos que a tradicional cumprimento judaico, que era o Shalom, Shalom Adonai, né, a paz do Senhor, ele é acrescido agora da palavra graça. E aí um dos escritores que eu pesquisei no comentário Esperança, ele vai dizer que a graça e paz expressa o desejo do apóstolo que os destinatários experimentassem todas as infindáveis riquezas que se pode achar no Evangelho de Cristo Jesus. Vou repetir. Expressa o desejo do apóstolo que os destinatários experimentassem todas as infindáveis riquezas que se pode achar no Evangelho de Cristo Jesus. Isso me dá uma sensação que quando nós falamos de graça, nós não entendemos nunca o que é. Porque nós falamos de graça, graça imerecida, mas não percebemos o seu verdadeiro significado. O autor aqui que nos traz é que você, ao receber a graça do Senhor, graça essa imerecida, você está sendo levado para um local
que você não era digno de estar. Mas que a partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado por nós, essa graça nos alcança em nossa vida, transformando as nossas vidas. E dessa forma, a graça também, juntamente com a soberania de Deus, é uma doutrina que vai ser muito tratada nessa carta, porque ela também é basilar para o nosso conhecimento, para entendermos que nada depende de nós, tudo é graça e merecida. O autor vai nos dizer ainda que a graça é o começo da nossa fé e a paz é o fim. E é interessante, eu achei bem interessante quando eu vi essa frase no comentário, porque vamos parar para pensar? Primeiro o Senhor nos alcança. Ele nos separou no amor, no seu eterno amor, antes da fundação do mundo. E aí, porque ele nos separou, ele agora nos capacita através do seu Espírito Santo para podermos entender aquilo que ele quer para nós. Percebemos através da misericórdia do Senhor, da sua graça, que fomos alcançados por Cristo Jesus. E dessa forma é que nós temos a verdadeira paz. A paz, meus irmãos, é muito mais do que o cessar de uma guerra ou parar as discórdias, os conflitos. Não é só um momento de repouso ou tranquilidade. Mas a paz que ali está sendo posta é a paz que nos fala sobre a reconciliação nossa com o nosso Deus. Receber a paz do Senhor significa que nós podemos estar novamente na sua presença. Essa é a paz que excede todo o entendimento. E aí nós vamos entender que a graça, que apesar de nós ainda sermos pecadores, apesar de nós não merecermos, apesar de nós sermos rebeldes e muitas vezes nos mantermos ainda nos nossos delitos e nossos pecados, Deus ainda assim nos olha com favor. Porque quando ele olha para nós, ele vê a seu Filho Jesus, não vê o nosso pecado. E é por isso que podemos estar na presença dele. E dessa forma, nós precisamos rever o nosso conceito de graça, porque nós temos um conceito inadequado, porque muitas vezes também não entendemos a gravidade e tentamos dar conceitos errados para o pecado. Precisamos lembrar que o salário do pecado é a morte. E dessa forma, se nós não fosse pela graça do Senhor, nunca poderíamos estar na sua presença. Sem essa graça e paz, estamos em guerra contra nós e contra Deus. Parem para pensar. Aqueles que estão longe de Deus conseguem ter paz? Conseguem descansar? Somente quando nós nos reconciliamos com o Senhor, quando nós alcançamos a paz que só o Senhor pode nos dar, que é estar na sua presença. Através da sua graça imerecida, é que verdadeiramente nós podemos estar em paz conosco, em paz com nossos irmãos, em paz com Deus. Esse é o objetivo dessa carta. Meus irmãos, foi só uma introdução. Imagina o que vai ser a partir de agora. Aqui nós percebemos claramente que essa carta, que essa introdução, nos fala, primeiramente, sobre a soberania de Deus. Nos fala que necessitamos reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que precisamos reconhecer-nos como igreja, como remidos no sangue de Cristo Jesus, como aqueles que o Senhor tem cuidado a cada segundo, e dessa forma caminharmos para podermos viver uma vida que agrada a Deus, e que nós possamos aprender essa vida através dessa série em Efésios, um manual prático para a vida cristã. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, porque, Senhor, através dessa introdução, tu se apresenta a nós nesse momento, através do teu servo Paulo. Ó Pai amado, obrigado porque sim, acreditamos e sabemos que necessitamos reconhecer a tua soberania. Por isso, Deus, age sobre as nossas vidas. Pai, tira o impedimento que há de entendermos a sua vontade. Guia-nos, Senhor, através do Espírito Santo, para podermos estar, Senhor, entendendo a sua vontade sobre as nossas vidas. Que possamos te reconhecer a cada momento, Senhor, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que possamos, Senhor, reconhecer a teu Filho Jesus, segunda pessoa da Trindade,
como nosso Senhor e Salvador. Pai, aquele que se fez carne e morreu pelos nossos pecados, mesmo não tendo pecado, como Cordeiro perfeito, nos substituiu naquela cruz, porque aquela cruz, Pai, é para mim, era para nós, Senhor. Sabemos disso e dessa forma te louvamos agradecido por podermos reconhecer, Pai, a soberania do seu Filho amado sobre nossas vidas. Pai amado, também pedimos que possamos nos reconhecer como igreja, reconhecendo Jesus Cristo como cabeça do nosso caminho. Que possamos estar, Pai, como irmãos, reunidos num só corpo, numa só fé, como a tua palavra vai nos falar na carta de Efésios, para fazermos a tua vontade, para podermos adorar e bendizer o seu santo nome, não só aqui dentro, mas para podermos ser sal e luz para esse mundo. Pai amado, também te agradecemos porque a tua carta nos fala do teu cuidado por nós a cada segundo. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a sabedoria através do Espírito Santo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos, Senhor, durante essa série, te conhecer cada vez mais para adorar e bendizer o seu santo nome. É o que eu te peço e agradeço desde já, fiado no santo nome de Jesus. Amém. A igreja se coloca de pé para poder receber a bênção. Wilson. Agora, povo de Deus, e de paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor eterno e imutável de Deus o Pai, e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.